Cientistas relataram em um novo estudo publicado hoje que o tubarão gigante megalodonte, um dos maiores tubarões dos oceanos, pode ter ficado tão grande graças ao seu comportamento predatório no útero. A ideia surgiu ao analisar os tamanhos e formas de dentes de tubarões modernos e antigos. Ao utilizar esses dados, foi possível estimar o tamanho do corpo dos peixes. O paleobiólogo Kensu Shimada, da Universidade DePaul em Chicago, e seus colegas estudaram uma ordem de tubarões chamados laniformes. Ainda existem hoje apenas cerca de 15 espécies, incluindo os tubarões brancos e o tubarão mako, que são ferozes e rápidos. Tubarão gigante megalodonte foi único. Bem mais de 200 espécies laniformes existiram no passado, algumas delas bem grandes, diz Shimada. Mas acredita-se que nenhum tenha rivalizado com o Otodus megalodon, comumente chamado de megalodonte, que viveu entre cerca de 23 milhões e 2,5 milhões de anos atrás. Mesmo assim, a determinação do quão gigantes essas criaturas eram é um desafio, porque os esqueletos dos tubarões são feitos de cartilagem, não de osso. Logo, tem poucos restos de espécies agora extintas, exceto por seus dentes. São os dentes que são abundantes em registro fóssil. Um único tubarão pode perder dezenas de milhares de dentes em sua vida. A princípio, Shimada e seus colegas descobriram que a altura das coroas dos dentes do megalodonte era uma discrepância extrema em seus dados. Dente de megalodonte, preto, comparado a de um de tubarão branco. As coroas dos dentes sugeriram um comprimento total de pelo menos 14 metros. O dobro do comprimento de qualquer outro tubarão que não seja alimentador de filtro. Mas 4 outras espécies extintas de laniformes exibiram gigantismo, crescendo a mais de 6 metros de comprimento. Não na escala de um megalodonte, mas ainda bem grande, diz Shimada. O gigantismo também acontece em diversas espécies modernas, incluindo tubarões brancos, mako e tubarões raposa. As chaves do gigantismo. O motivo pelo qual o megalodon e seus parentes seriam tão grandes ainda não está claro. Porém, as espécies laniformes extintas e modernas que podem atingir esses tamanhos são de sangue quente. Regular a temperatura corporal permite que eles nadem mais rápido e capturem presas com mais energia. Portanto, sangue quente, ou endotermia, pode ser uma das chaves para o gigantismo. Mas Shimada e seus colegas sentiram que a explicação estava incompleta. Ainda não se sabia por que esse grupo de tubarões em particular podia ter desenvolvido a endotermia que levou ao gigantismo. Então, no novo estudo a equipe sugere que um comportamento exclusivo também pode desempenhar esse papel, um tipo de canibalismo que acontece no útero. Megalodonte comparado ao resto dos tubarões. Em geral, os tubarões têm uma estratégia reprodutiva conhecida como ovoviviparidade. Os embriões se desenvolvem dentro de óvulos que ficam dentro de suas mães até que estejam prontos para eclodir. Só que a ovoviviparidade se torna extrema entre todos os laniformes e o primeiro filhote de tubarão a eclodir dentro da mãe começa a comer o resto dos ovos, um comportamento chamado de canibalismo intrauterino. Então, no momento que o tubarão megalodonte nasce, ele já está gigante e pronto para se defender de predadores. Esse comportamento e a combinação com as condições ambientais corretas, temperaturas favoráveis da água e disponibilidade de alimentos, pode possibilitar que os laniformes cresçam gigantes, disseram os pesquisadores. O estudo científico foi publicado no periódico Historical Biology. Matéria atualizada do original de outubro de 2020. Ir para o conteúdo principal. Entrar registro. Procure em Biologia Histórica. International Journal of Paleobiology. Artigos mais recentes. 5.837. Visualizações. 0. Citações Crocefa até o momento. 437. Altimétrico. Ouço. Readspeaker Web Reader, ouça. Foco. Artigo de pesquisa. Comprimentos do corpo, mandíbula e dentição de tubarões macrófagos laniformes e evolução do tamanho do corpo em laniformes com referência especial ao gigantismo fora da escala do tubarão megatote, ou Otodus megalodon. Kensu Shimada, Martinha Becker e Michael L. Griffiths. Recebido em 29 de junho de 2020, aceito em 17 de agosto de 2020, publicado online, 04 de outubro de 2020. Baixar citação.
https://doi.org/10.1082.963.2020.1812598. Crossmark. Neste artigo a fechar. Abstrato. Introdução. Materiais e métodos. Resultados. Discussão. Conclusão. Reconhecimentos. Declaração de divulgação. Informação adicional. Referências. Artigo completo. Números e dados. Referências. Citações. Métricas. Reimpressões e permissões. PDF. Mais opções de compartilhamento. Abstrato. Tubarões laniformes extintos, Elasmobranchii, laniformes, estão bem representados no registro fóssil do final do Mesozoico-Cenozoico, mas sua biologia é mal compreendida porque eles são representados principalmente pelos dentes. Aqui, apresentamos medidas tomadas a partir de espécimes de todas as 13 espécies de laniformes macrófagos existentes para gerar funções que permitiriam estimativas do comprimento do corpo, mandíbula e dentição de laniformes macrófagos extintos de seus dentes. Essas funções quantitativas nos permitem examinar a distribuição do tamanho do corpo de todos os gêneros macrófagos laniformes conhecidos ao longo do tempo geológico. Nosso estudo revela que o pequeno tamanho corporal é plesiomórfico para laniformes. Existem 4 gêneros que incluem pelo menos um membro que atingiu 6 metros durante o Mesozoico e o Cenozoico, a maioria dos quais são endotérmicos. A maior forma do gênero Otodus, o Megalodon, tubarão megatot, que atingiu pelo menos 14 metros, é verdadeiramente um outlier, considerando que todos os outros laniformes macrófagos conhecidos têm um limite de tamanho geral de 7 metros. A endotermia foi proposta anteriormente para ser o impulsionador evolutivo do gigantismo em laniformes. No entanto, afirmamos que a reprodução ovovivípara envolvendo o canibalismo intrauterino, uma possível sinapomorfia dos laniformes, seja outro fator plausível para a evolução da endotermia alcançada por certos taxalaniformes. Palavras-chave: Chondristes elasmobranchi registro fóssil canibalismo intrauterino dente. Introdução. Laniformes, Chondristes, Elasmobranchii, é uma ordem de tubarão monofilética com apenas 15 espécies existentes. Figura 1a, mas bem representada por numerosos taxons no registro fóssil Mesozoico-Cenozoico tardio, Capeta 2012, Stone Shimada 2019. A ordem inclui taxons icônicos existentes, como os tubarões mako e zurus, e brancos Cachaloodon, bem como formas extintas como Otodus megalodon ou chamado tubarão megatot. Nota: este taxon fóssil que foi previamente classificado em gêneros como Cacharoclis, Procacharodon e Megazelachus é colocado em Otodus para evitar Otodus não monofilia. Shimada et al. 2017. Além desses grandes taxons macrófagos, os laniformes também exibem uma ampla diversidade comportamental e ecológica, incluindo pequenos piscívoros, tubarão-crocodilo, pseudocacharias, águas profundas, tubarão goblin, mitsucurina, caça-cauda, tubarão debulhador, alopias, e alimentação em suspensão, tubarões-boca e tubarões frade, megachasma e cetorinus, respectivamente. Da mesma forma, amplas faixas comportamentais e ecológicas são representadas entre taxons extintos, como bentônicos paleocacharias, e ainda outra forma de alimentação em suspensão pseudomegachasma, por exemplo, Compagno 2002, Ebert et al. 2013, Shimada et al. 2015, Jambura et al. 2019. Além disso, laniformes é representado por formas ectotérmicas e endotérmicas, por exemplo, Bernal et al. 2012, Ferror 2017, Pimiento et al. 2019. É digno de nota que, desde o Cretáceo, quando eles sofreram uma radiação adaptativa notável, Maisey et al. 2004, Underwood 2006, Capeta 2012, Guinot et al. 2012, os laniformes representaram carnívoros importantes em regimes de dieta macrófagos e planctívoros. Portanto, é razoável afirmar que eles devem ter desempenhado um papel importante na evolução dos ecossistemas marinhos ao longo do tempo geológico. Figura 1. Tubarões laniformes existentes e variáveis medidas neste estudo. A. Corpo inteiro em vista lateral esquerda, cinza igual formas macrófagas focadas neste estudo,
E dentição direita em vista labial, cinza igual ao primeiro e segundo dentes anteriores inferiores focados neste estudo, de todas as 15 espécies existentes da ordem Laniformes, junto com a medição do comprimento total, TL, imagens após chamada 2002, figuras 1, 6, B, fotografia do presumível dente anterior superior de Otodus megalodon, Miocene, EUA, em vista labial como exemplo mostrando a altura da coroa, CH, e a altura do dente, TH, NESMPV 19896 no Museu Nacional de Ciência e Natureza, Tsukuba, Ibaraki, Japão, ver chamada 2019, figura 1, B, C, desenho esquemático das mandíbulas superior e inferior emparelhadas mostrando o comprimento da mandíbula superior UJL, e o comprimento da mandíbula inferior, LJL, bem como o comprimento da dentição superior UDL, e as medidas do comprimento da dentição inferior, LDL, ver texto para detalhes. Todas as imagens não estão à escala. Exibir em tamanho grande. Um parâmetro biológico simples que tem um impacto profundo nos organismos e em seu ecossistema é o tamanho do corpo. Para animais e especialmente tubarões, o tamanho do corpo afeta a gama de distâncias de viagem, riscos de predação, capacidade de armazenamento de energia e a extensão da retenção de calor, que por sua vez pode influenciar sua história de vida e estratégias comportamentais, nível de tolerância a condições ambientais extremas, sucessos predatórios e riscos de mortalidade, por exemplo, Peters 1986, Crão e Taylor 1990, Cohen et al. 1993, Onion Benton 2005, Speckman 2005, Brown e Sibley 2006, Houston e Wolverton 2011, L. et al. 2013, além do tamanho do corpo, outra variável relacionada ao tamanho que impacta o sucesso predatório e a ingestão de alimentos em tubarões é o tamanho da boca ou mandíbula, pois afeta a capacidade de agarrar o alimento ou cortar partes do alimento especialmente para as formas macrófagas, por exemplo, Springer 1961, Mote e Wilga 2001, Wilga et al. 2007, Tomita 2011, Uber et al. 2019. Portanto, o conhecimento sobre o tamanho corporal máximo possível, bem como o tamanho da boca ou mandíbula dos animais, especialmente carnívoros importantes como os tubarões laniformes macrófagos, é fundamental para compreender a ecologia e a evolução de seus ecossistemas do passado e do presente. Onde esqueletos cartilaginosos de tubarões extintos são mal representados no registro fóssil, dentes de tubarão, incluindo os de laniformes macrófagos, são indiscutivelmente os fósseis de vertebrados mais comumente coletados. Ubel 1996. Observe que a frase macrófago, em vez de macropredatório como por Ferron 2017, e Pimento et al. 2019, é usado deliberadamente neste artigo porque o comportamento predatório de formas distintas não pode ser verificado sem evidências diretas convincentes, por exemplo, cicatrização óssea após mordida no registro fóssil, Shimada 1997d, Kalau et al. 2010. Assim, o tamanho dos dentes dos tubarões, particularmente laniformes macrófagos, como a altura da coroa do dente, CH, é frequentemente usado para inferir o comprimento total do corpo, TL, porque o CH geralmente cresce proporcionalmente através da substituição do dente conforme aumenta o TL ontogeneticamente, Shimada 2019 e referências nele. Para o propósito deste estudo, nós pesquisamos as relações CH-TL de todas as 13 espécies de laniformes macrófagos existentes para gerar uma única função teórica que representaria uma relação quantitativa geral entre CH e TL. Também examinamos sua relação quantitativa com os comprimentos da mandíbula, bem como os comprimentos da dentição, que, juntamente com a função CH-TL, permitiriam estimativas provisórias de parâmetros anatômicos básicos críticos para a compreensão de suas histórias ecológicas e evolutivas. Além disso, com base em nossa função de estimativa do tamanho do corpo, nós, 1. Examinamos a distribuição do tamanho do corpo dos tubarões macrófagos laniformes ao longo do tempo geológico. 2. Destacamos algumas tendências evolutivas importantes, incluindo os únicos de Otodus megalodone. 3. Forneça informações adicionais sobre a evolução do gigantismo em laniformes. Materiais e métodos. Dados de laniformes macrófagos existentes. Este estudo usa os seguintes 4 conjuntos de variáveis figura 1.
O comprimento total, CT, do corpo, incluindo a cabeça e a nadadeira caudal. 2. O comprimento ao longo do perímetro das mandíbulas superior UJL, e inferior, LJL, entre a sínfise e uma articulação da mandíbula. 3. O comprimento total das dentições superior UDL, e inferior, LDL, medido desde a sínfise da mandíbula até a extremidade distal do dente mais distal em cada série dentária. E 4. A altura vertical máxima da coroa, enameloide, CH, do primeiro dente anterior superior, A1, e do segundo dente anterior inferior, A2, Census Shimada 2002. O A1 e A2 são escolhidos porque esses dentes em 11 dos 13 laniformes macrófagos existentes têm o CH mais alto em suas respectivas séries dentais, Shimada 2002, onde o uso dos dentes anteriores mais altos minimizaria o risco de superestimação desnecessária para taxa fóssil. Por exemplo, Shimada 2019, tabela 1, veja abaixo. Embora o segundo dente anterior superior, A2, e o primeiro dente anterior inferior, A1, também sejam altos, eles não são usados neste estudo porque apenas duas espécies têm CH ligeiramente mais alto em A2 e A1 do que A1 e A2, respectivamente, Shimada 2002. A tabela 1 mostra todas as medições feitas a partir de amostras de laniformes existentes com um LT confiável, compreendendo todas as 13 espécies macrófagos existentes na ordem dos tubarões. Os dois laniformes micrófagos, Megachasma pelagios e Cetorinus maximus, são excluídos devido à incerteza em suas homologias dentais devido à redução dos dentes homodônticos. Ver Shimada 2002. As amostras examinadas consistem em 32 espécimes não embrionários alojados nas seguintes instituições: American Museum Natural History AMNH, New York, USA, Bernice Pebisop Museum, BPBM, Honolulu, EUA, Field Museum of Natural History, FMNH, Chicago, EUA, California Academy of Sciences, CAS, São Francisco, Califórnia, EUA, Museu de Zoologia, Universidade de Hokkaido, UMS, Japão, Museu de História Natural de Los Angeles, LACMA, Califórnia, EUA, Museu de Zoologia Comparada, MCZ, Universidade de Harvard, Cambridge, Massachusetts, EUA, Scripps Institute of Oceanography, SEAL, University of California em San Diego, La Jolla, EUA, Museu de História Natural da Flórida, Universidade da Flórida, UF, Gainesville, EUA, e o Museu Nacional dos Estados Unidos, NMNH, Smithsonian Institute 1, Washington, D.C., EUA. Considerando que várias espécies são representadas por apenas uma ou duas amostras, não mais do que 4 amostras para cada espécie são examinadas a fim de minimizar a distorção potencial das análises quantitativas por certas espécies. Quando mais de 4 amostras estavam disponíveis, as 4 amostras foram escolhidas para refletir uma ampla faixa de tamanho para cada espécie, sempre que possível. Considerando que o tubarão branco existente, Cachalorodon cacharias, atinge até 6,7 metros TL, Compagno 2002, McClain et al. 2015, as duas amostras das espécies que examinamos foram menor 2 metros TL. Como os dentes de C. cacharias são considerados o melhor análogo moderno para estimar o tamanho gigantesco do extinto tubarão Megatot, ou Todus megalodon, por exemplo, Godfrey et al. 1996, Shimada 2003, Reolid e Molina 2015, D'Anastasio et al. 2018, adicionamos as medições TL essenciais do dente, CH de A1 e A2, de um indivíduo de tamanho médio cerca de 3,8 metros TL, bem como do maior, cerca de 6 metros TL, indivíduo apresentado por Shimada 2003, apêndice 1. Tabela 1. Espécimes examinados de laniformes macrófagos existentes e seus dados e medições de espécimes, asterisco, vírgula igual dados de Shimada 2002, apêndice 1, medição entre parênteses igual valor estimado do dente danificado. Abreviaturas, A1, altura vertical máxima da coroa, enameloide, do primeiro dente anterior superior em milímetros, A2, altura vertical máxima da coroa, enameloide, do segundo dente anterior inferior em milímetros, F, feminino, L, esquerda, LDL, comprimento da dentição na mandíbula inferior em milímetros, LJL, comprimento da mandíbula inferior em milímetros, M, masculino, R, certo, TL,
comprimento total, corporal, em centímetros, UDL, comprimento da dentição na mandíbula superior em milímetros, UJL, comprimento da mandíbula superior em milímetros. Tabela de exibição. Um gráfico de dispersão preliminar mostrando as relações entre CH1 e TL foi gerado para examinar o padrão geral de distribuição de pontos de dados. 3 grupos distintos de parcelas foram evidentes. 1. Alopias pelágicos e evolpenus. 2. As supercílios azuis e 3. Os restantes laniformes macrófagos. A separação de alopias SPEP dos taxalaniformes restantes era esperado devido à sua nadadeira caudal incomumente alongada, por exemplo, Shimada 2006b, Fronkin Shimada 2020. No entanto, o que não era necessariamente esperado era a constatação de que a supercílio azuis N igual a 1, sendo bastante distinto até mesmo dos outros 2 alopias espécies, o que justificou a necessidade de tratá-lo como um grupo separado. Neste estudo, algumas análises examinam as relações quantitativas de CH1 ou A2 com outras variáveis, enquanto algumas outras análises combinam dados de CH1 e A2 completamente, dados CH combinados, CCH, ou não requerem quaisquer dados CH. Portanto, diferentes combinações dos 6 conjuntos de dados a seguir foram examinadas em análises diferentes para o propósito deste estudo. Conjunto de dados 1 com a pelágicos e evolpenus apenas, conjunto de dados 2 apenas com a supercílio azuis, conjunto de dados 3 com todos os laniformes macrófagos não alopias com dados A1 e A2 separados, conjunto de dados 4 com todos os não alopias laniformes macrófagos, com dados A1 e A2 combinados para casos que envolvem valores de CCH, conjunto de dados 5 com todos os laniformes macrófagos, incluindo alopias SPEP, com A1 e A2 dados separados, e conjunto de dados 6 com todos os laniformes macrófagos, incluindo alopias SPEP, com dados A1 e A2 combinados para casos que envolvem valores de CCH. Com base nos 6 tipos de conjuntos de dados reunidos na tabela 1, 4 conjuntos de análises de regressão foram conduzidos: 1. CH, A1, A2 e CCH, em TL, 2. CH, A1, A2 e CCH, no comprimento da mandíbula UJL e LJL, ou comprimento da dentição UDL e LDL. 3. Relações entre os comprimentos da mandíbula e da dentição UJL, LJL, UDL e LDL. E 4. TL no comprimento da mandíbula superior UJL. Como estudos quantitativos anteriores mostraram que a relação entre as medidas dentais e TL em vários laniformes é adequadamente linear, por exemplo, Gottfried et al. 1996, Shimada 2019, e referências nele, uma regressão linear foi usada em cada uma das combinações de conjuntos de dados acima mencionadas tabela 2. No entanto, também conduzimos uma análise de regressão usando uma função de potência que acompanharia cada regressão linear para examinar o padrão de distribuição dos dados regressados tabela 2. Considerando que uma relação linear de dados com um alto valor de coeficiente de determinação R2 pode ser mais justificada se a função de potência seguir de perto sua contraparte de regressão linear também com um autor 2. Cada função de potência pode ser usada para avaliar se uma determinada função linear pode fornecer potencialmente um valor y subestimado ou superestimado previsto a partir de um valor x. Por exemplo, se a curvatura de uma função de potência mostra uma inclinação mais acentuada do que a inclinação de sua contraparte de função linear, a equação linear é considerada como fornecendo valores subestimados, conservadores. Tabela 2. Funções de par de linhas de regressão linear e baseadas em potência, LN, mostradas nas figuras, Fig. 2 e 3, junto com o tipo de conjunto de dados, Ds, tamanho da amostra N, e coeficiente de determinação R2, de cada função ou par de funções. Variáveis, A1, altura da coroa, em milímetros, do primeiro dente anterior superior, A2, a altura da coroa, em milímetros, do segundo dente anterior inferior, CCH, a altura da coroa, em milímetros, com base nos dados A1 e A2 combinados, LDL, comprimento da dentição inferior, em milímetros, LJL, comprimento da mandíbula inferior, em milímetros, TL, comprimento total, em centímetros, do corpo, UDL, comprimento da dentição superior, em milímetros, UJL, comprimento da mandíbula superior,
em milímetros. Figura 1. Veja o texto para detalhes. Conjuntos de dados. Des. 1. Alopias pelágicos e vulpinus apenas. 2. Alopias superciliosus. 3. Todos os laniformes macrófagos não alopias com dados A1 e A2 separados. 4. Todos os laniformes macrófagos não alopias, com dados A1 e A2 combinados para casos que envolvem valores de CCH. 5. Todos os laniformes macrófagos, incluindo alopias SPEP, com A1 e A2 dados separados. 6. Todos os laniformes macrófagos, incluindo alopias SPEP, com dados A1 e A2 combinados para casos que envolvem valores de CCH. As funções em negrito representam aquelas usadas ou discutidas no texto extensivamente. Tabela de exibição. Figura 2. Análises de regressão linear, linha sólida, e baseada em potência, linha quebrada, relacionando as alturas da coroa dos primeiros dentes anteriores superiores, segundos dentes anteriores inferiores ou A1 e A2 dados combinados, A, com comprimentos corporais totais, TL, ou, B, com comprimento da mandíbula superior UJL, comprimento da mandíbula inferior, LJL, comprimento da dentição superior UDL, ou comprimento da dentição inferior, LDL, em 3 espécies existentes de tubarões laniformes macrófagos, V figura 1 para espécies incluídas e medidas variáveis. Linhas ou gráficos, A e B igual a alopias pelágicos e vulpinus apenas, C igual a superciliosus N igual 1. DI igual a todos os laniformes macrófagos não alopias com dados A1 e A2 separados. F igual a todos não alopias laniformes macrófagos, com dados A1 e A2 combinados para casos que envolvem valores de CCH. G-J igual a todos os laniformes macrófagos incluindo alopias SPEP, com A1 e A2 dados separados. KL igual a todos os laniformes macrófagos, incluindo alopias SPEP, com dados A1 e A2 combinados para casos que envolvem valores de CCH. X marca igual ao plot do maior, 594 cm TL, indivíduo de Cachariodon cacharias que afeta significativamente a curvatura da linha e função de potência. Ver texto para detalhes. Ver tabela 1 para espécimes examinados e medições brutas. Ver tabela 2 para estatísticas de cada função ou par de funções. Exibir em tamanho grande. Aplicação a laniformes macrófagos extintos. Um dos objetivos deste estudo é fornecer uma maneira de estimar o comprimento do corpo, mandíbula e dentição de taxa laniformes macrófagos extintos com base no tamanho de seus dentes. A dentição da maioria dos tubarões laniformes macrófagos exibe heterodontia denominada padrão de dente lanoide, onde os dentes com a coroa mais alta na boca são sempre os chamados dentes anteriores e são normalmente representados por 2 fileiras de dentes localizadas mesialmente em cada mandíbula quadrante. Shimada 2002. Embora o nível de diferenciação dentária varie de taxon para taxon, os dentes mais altos são geralmente encontrados, ou facilmente interpretados como estando presentes, no ou perto da extremidade mesial de cada cartilagem da mandíbula em laniformes macrófagos extintos baseados em conjuntos de dentes articulados ou associados. Sensu Shimada 2ª-milésima-sexta, por exemplo, Shimada 1000ª-nonagésima-97ª, 2007b, Kou et al. 2011, Vulu et al. 2016. Shimada e Everett 2019. Também é razoável afirmar que a mesma condição deve estar geralmente presente em outros laniformes macrófagos extintos, conhecidos apenas por dentes isolados, especialmente se sua coroa for alta e ereta. Usamos este padrão geral, ou seja, todos os dentes anteriores na boca são geralmente os dentes mais altos e de tamanho semelhante, como uma presunção e ainda assumimos que CCH, ou seja, com base nas medições A1 e A2 juntas, seria um proxy robusto razoável para estimar o comprimento do corpo, mandíbula e dentição para todos os laniformes macrófagos extintos. Além disso, como superestimar o tamanho dos tubarões onde suas partes pode levar a conclusões irrealistas ou errôneas sobre sua paleobiologia, utilizamos funções quantitativas que fornecem estimativas conservadoras em vez daquelas que tendem a produzir superestimações. Para o propósito deste estudo, examinamos o máximo possível TL, MTL, máximo possível comprimento da dentição superior, MUDL, e máximo possível comprimento da mandíbula superior,
MUR, de todos os gêneros macrófagos laniformes extintos conhecidos com base no dente mais alto relatado para cada gênero, usando funções que dariam estimativas robustas, mas conservadoras. Consulte os resultados para funções específicas que foram escolhidas. Para executar os cálculos, o CH do dente anterior mais alto no registro precisava ser determinado para cada gênero, onde o CH não era comumente documentado explicitamente, mas a altura total do dente, TH, ver figura 1b. Assim, uma estimativa da altura máxima da coroa, MCH, foi calculada para cada gênero determinando primeiro a proporção do CH de um dente anterior ilustrado na literatura em relação ao seu HT, e aplicando essa proporção à altura total máxima do dente, MTH, para esse gênero documentado na literatura. As fontes de informação para MTH e MCH incluem, Siverson 1999, figura 9.1, Compagno 2002, Shimada 2008, Underwood e Kumba 2010, Bordon et al. 2011, Capeta 2012, Guinot et al. 2013, Criot et al. 2015, Siverson et al. 2015, Vulu et al. 2016, Amalfitano et al. 2017, Shimada et al. 2017, e Shimada 2019, figura 1b. Para gêneros com espécies existentes que constituem as maiores formas, seu MTL registrado da literatura, especificamente Compagno 2002, foi usado diretamente tabela 3. Table 3. List of Known Macropagos Laniform General Iter Geologic Range, GR, Follows Capetas, 2012, figure, página 30, Stratigraphic Codes, Source of Maximum Possible Toteged, MTH, Measurements and Estimate Maximum Possible Crowned, MCH, em milímetros, Estimate Maximum Possible Total Body Length, MTL, em centímetros, Estimate Maximum Possible Per Dentition Length, MUDL, em milímetros, and Estimate Maximum Possible Per Jaw Length, MUR, em milímetros, and Body Size Category Santa Catarina of Genus, Say Materials and Methods for Detail, Exclude Planctivorous Setorinus, Megachasma, and Pseudomegachasma. Referências, Ref. A. Capeta, 2012, B. Compagno, 2002, C. Criot et al. 2015, D. Siverson et al. 2015, E. Shimada et al. 2017, F. Shimada, 2019, figure 1b, G. Siverson, 1999, figure 9.1, H. Shimada, 2008, I. Underwood e Kumba, 2010, J. Amalfitano et al. 2017, K. Guinot et al. 2013, L. Bordon et al. 2011, M. Vulu et al. 2016. Size categoria Santa Catarina, Small, S, igual a 200 cm, Medium, M, igual a 201 400 cm, Large, L, igual a 401 600 cm, Gigantic, G, igual ao maior 600 cm, Single asterisk, igual a underestimation erite colo have bem large but no gigantic, 6 discussion. Display table. In addition to estimating MTL, Moodle, and Moodle of Genus, we surveyed distribution of the MTL estimate strong geologic team, table 3. We compiled recorded stratigraphic range of macropagos laniform genusus in Samia for mentioned literature sources for MTH and MCH. We also classified calculated MTL estimates using the following forces e categorias: small, 200 cm, medium, 201 400 cm, large, 401 600 cm, and gigantic, maior 600 cm. Authorities e categorizations are artificial. Theory chosen to encompass the range for small to include distant pseudo-caixaria status often characterizes as small laniform, E.g. Compagno 2002, Ebert et al. 2013, Anti-range for gigantic to consist of sharks referred to as giants by Pimento et al. 2019. It should be noted that MTL values used summit general body form of extinct forms to conform to that of non-alopias macropagos laniform taxa for the purpose of the study. Results.
Quantitative relationships among measured variables in instant macropagos laniforms. Table 2 summarizes 19 sets of regression analysis igual total of 38 separate analyses. Taker conducted, autóctono sets were not possible for computation due to sample availability, e n igual 1 for alopias superciliosus. Each set of linear and power functions in table 2 are illustrated in figures 2 and 3. Figure 3. Linear solid line, and power based, broken line, regression analysis, A. Between Jaulentes and Jaulentes, Dentity on lentes and Dentity on lentes, or Jaulentes and Dentity on lentes, or between total body lentes and per Jaulent in 3 distant species of macropagos laniform sharks. See figure 1 for included species and measured variables. Lines or plot, MP igual ao macropagos laniforms including alopias SPP. With 1 and 2 data combined for case stat involve CCH values, Q igual a alopias pelagicus and ovopinus only, R igual a alopias superciliosus, N igual a 1, S igual ao non alopias macropagos laniforms, with 1 and 2 data combined for case stat involve CCH values, C table 1 for examined specimens and IRHA1 measurements, C table 2 for statistics of each function or function pair. Display full size. Relationships between CH and TL. Figure 2 depicts the relationships of CH, 1, A2, and CCH, on TL. Both linear functions for 1 and 2 of alopias pelagicus and ovopinus, solid lines A and B, exhibit a steep slope resulted from their relatively small teeth with respect to their TL that includes an elongate caudal fin as long as the precaudal body length, see figure 1A. Their power functions, broken lines A and B, closely followed linear functions, all of which have the biggest coefficient of determination values, R2 of 0.946, among all the functions depicted in figure 1. Therefore, the linear functions, solid lines A and B, are considered to be reasonable process to predict TL from CH using 1 or 2 for regularly derived alopids characterized by exceptionally elongate caudal fin. On the other hand, a superciliosus differs from a pelagicus and ovopinus by its comparably larger teeth despite its elongate caudal fin. Its CH-TL relationships, plots C for 1 and 2 in figure 1A, fall almost exactly between lines for a pelagicus and ovopinus, lines A and B, and those for the remaining non-alopias macropagos laniforms, lines DF. Linear functions using 1 and 2 to predict TL in non-alopias macropagos laniforms, solid lines D and have similar low angle slopes relative to those of a pelagicus and ovopinus, lines A and B, figure 2A. Whereas the power function for 1, broken line D, is similar to its linear function counterpart, solid line D, the power function for 2, broken line E, significantly deviates from its linear function counterpart, solid line E, with a significant upward curve slope. Realistically upward curvature was found to be caused largely by the inclusion of the only sample from a shark measuring maior 400 cm TL in all dataset, e at largest, 594 cm TL, which shark Carcharodon carcharias, table 1, X mark plot in figure 2A. Because an experimental removal of that specific sample from the dataset all result in a power function, TL igual 23.302 a 2-2857 graus.792, R2 igual 0.8375, not shown in figure 2A, with a curvature that slopes even more gently than other lines in figure 2A. The predictability of TL from A2 is determined to be less reliable than from A1, that is also suggested by the slightly lower R2 values for A2, 0.849 and 0.869, compared to those for A1, 0.929 and 0.930. Additional linear function, solid line F, and its power function counterpart, broken line F, were generated by combining the 1 and 2 data autogetter, CCH, C line F in table 2. All results show that,
Whereas power function all produce overestimate TL for a given CH line shows an par de curvature, not shown in figure 2a, again primarily due to largest sample of Cacharodon cacharias, X mark plot in figure 2a, linear function, solid line F, remains nearly identical to linear functions for a 1 and 2, solid lines and both linear function, solid line F, and power function, broken line F, have similar coefficient of determination values, R2 igual 0.880 and 0.883, respectively. Relationships between CH and J identity only and. Figure 2b depicts the relationships of CH, 1, A2, or CCH, 1 etert J into JL or LJL, or identity only into DL or LDL, among all macropagos uniforms including allopes SPP. Allopes SPP are included in these instances by considering the analysis dental and J measurements to be independent of TTL or body form tactical or be influenced by the length of the caudal fin. Lines GJ show the quantitative relationships of 1 and 2 with J into JL and LJL, respectively, or identity only into DL and LDL, respectively. In all cases, the curvature of H power function consistently shows the per slope stunt angle of H respective linear function, suggesting that power functions would consistently give overestimations of CH to J or identity only and relative to their linear function counterparts. However, the coefficient of determination of the J length or identity only and front CH is found to be bigger for 1 JL line G, R2 igual 0.871 or 0.878, or o DL line I, R2 igual 0.871 or 0.870, tan A2 1 LJL, line H, R2 igual 0.811 or 0.833, or LDL, line J, R2 igual 0.810 or 0.825, for both linear and power functions. Therefore, whereas the overall total range of R2 igual 0.810 can be regarded as small, measurements from the upper jaw have slightly stronger correlation to measurements from the lower jaw. Lines K and L, figure 2b, show the quantitative relationships of combined 1 and 2 data, CCH, with ether JL or UTL among all macropagos uniforms, including allopes SPP, examined. Similar to the functions that triate H anterior to separately, lines GJ, the curvature of both linear power functions shows the per slope stunt slope of both respective linear functions, indicating that power functions would overestimate the values of CH to J or identity only and relative to their linear function counterparts. Although the coefficient of determination is slightly bigger for power functions than linear functions, the differences are negligible with the overall total range of R2 igual 0.841 0.850. Relationships among J and entity only ends. Figure 3 shows the linear and power functions to predict 1. LJL from JL line M, 2. LDL from UDL line N, 3. UDL from JL line U, and 4. LDL from LJL, line P. H power function closely follows its linear function counterpart. The fact that all eight lines in figure 3 a cluster closely with the coefficient of determination values, R2 igual 0.928 0.993, suggests that not only is the increase in the J and entity on lengths of the upper jaw proportional to the increase in those lengths of the lower jaws, but the increase in H jaw length is also proportional to the increase of its respective identity on length. Relationships between TL and per jaw length. Figure 3b shows the linear and power functions between TL and JL in 1. Allopes pelagicus anavopinus, line Q, 2. A superciliosus, plot R, and 3. Ao non-allopes macropagos uniformes, LI. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.